Queridos, Salmo 9, versos 5 e 6. Nosso nome não será apagado. Nunca acreditei que vim a este mundo de passagem. Nunca acreditei em uma vida sem propósito, onde eu não pudesse contribuir para o crescimento de minha nação ou, quem sabe, para a vida de alguém. Sempre acreditei que todos nós temos uma missão, que Deus deu a todos alguma coisa para fazermos. A questão é quanto tempo tenho, como começo, estou no caminho, quem vai descobrir a minha vocação? Nessa busca, muitos se desviaram, achando ou acreditando que não são capazes de fazer nada. Jesus, por exemplo, tinha uma missão. Desde o início sabia o que tinha que fazer e quais os caminhos a percorrer. Mas, quando olhamos para os discípulos, os vemos descobrindo o seu caminho neste mundo, mas perdidos no mundo espiritual, pelo menos por enquanto. Vejamos, por exemplo, André, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Trabalhavam como pescadores. O texto de Mateus 4, 18 e 22 relata que André e Pedro estavam pescando, exercendo o seu ofício, quando foram chamados. Até então, o propósito para o qual Deus os chamara ainda não tinha sido despertado dentro deles. Percebe? Tiago e João estavam remendando redes junto a seu pai quando Jesus os chamou. A Bíblia narra que esses dois apóstolos não eram apenas pescadores, mas empresários, juntamente com o pai, posto que empregavam outros homens. Tomé, Bartolomeu, Filipe e outros também podem ter sido pescadores, pois estavam todos juntos pescando quando Jesus apareceu para eles após sua ressurreição, como está escrito em João capítulo 21, 2 ao 8. Então, todos viviam suas vidas acreditando estarem cumprindo com o seu chamado. Mas, quando Jesus lhes aparece, os chama e eles aceitam o chamado. Suas vidas mudam e vão mais além. Quando acompanhamos de perto a história deles, percebemos que o mundo espiritual destes homens também mudaram. Quanto mais andavam ao lado do Mestre, mais eles iam tendo propósitos em suas vidas. Ou seja, ao andar com Cristo, começavam de fato a entender o porquê de terem sido chamados pelo Senhor. Aleluia, coisa linda, né? E é assim conosco. Quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós vamos descobrindo o nosso chamado dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Ou seja, se antes suas vidas pareciam sem propósito, agora ela tem um alvo. Consegue entender que antes os discípulos não se preocupavam com os seus nomes? Percebeu que eles não se preocupavam com o fato de marcar ou não os seus nomes na história? Nem sei se depois também se preocupam, mas a verdade é que no momento em que Jesus os chama, tudo muda. Ao aceitarem o chamado de Jesus, eles disseram: hoje eu deixo de ser um simples pescador para escrever uma história
onde o meu nome será precioso demais para não marcar a história ou a vida de alguém. Meu Deus, que lindo isso, né? Gente, quem se preocupava muito em marcar a história com seu nome eram os reis. Não era à toa, eles adoravam uma guerra, né? Somente os reis desejavam ver os seus nomes escritos na história. Para eles isto era importante. Tanto que Henrique VIII se casou 6 vezes para ter Eduardo. A intenção dele, né, nessa história é que a sua descendência não parasse nele, mas que ela continuasse a ser contada. Entende agora por que o salmista diz: repreendeste as nações, destruíste os ímpios e apagaste o nome deles para todos sempre. Quando o rei Davi diz apagaste o nome deles para todos sempre, ele está dizendo o seguinte, que nesse momento é como quando uma nação é conquistada e subjugada, e ali ela se torna um território da nação conquistadora, ou seja, ela perde seu próprio governo. Sua existência ali é distinta como um povo, e seu nome, com o tempo, não é mais registrado entre os reinos da terra e nem lembrado. Davi não para, né? Ele continua, ele é constante nessa luta. E ele vai dizer nesse versículo o seguinte: eles, os inimigos, né, caíram em completo esquecimento. Olha aí, ó. Ou seja, ler este texto de Davi, esse versículo, nos mostra, né, nos deveria deixar temerosos, né? Deveria nos fazer questionar, perguntar o que temos feito para que a nossa geração ela prossiga. Quem somos na atual geração? Temos realmente contribuído para que esta geração ela venha crescer, venha amadurecer e venha ser melhor do que a atual? Porque perceba, querido, quando um pescador é chamado a largar tudo para escrever o seu nome na história, Pedro, um dos maiores evangelistas da Bíblia, quando prega pela primeira vez, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Então repare que aquele simples pregador agora é um pregador do Evangelho. Aquele que antes pescava peixes, agora pesca vidas. Naquele momento, quando pregava, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 40, foi enfático. Ele dizia assim: salvem-se, esta geração está corrompida. Ou seja, salvem-se vocês. Esta geração está corrompida. Vocês estão caminhando, né, com uma geração que está levando vocês para a lama. Por fim, este homem, depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, escreveu o seu nome na história de várias maneiras, inclusive escrevendo epístolas, ou seja, deixou-se ser usado pelo Espírito Santo. Em 1 Pedro 2,9 foi claro, ele foi bem claro com as gerações que viriam depois, quando disse: olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, vocês não se esqueçam de quem vocês são. É por esquecerem de quem vocês são é que a geração de vocês estão andando de qualquer maneira. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês foram chamados para anunciar as grandezas dele, mas parece que o tempo está fazendo com que vocês se esqueçam disso. Caminham hoje sem anunciar a grandeza do Evangelho, caminham hoje sem anunciar a grandeza da palavra de Deus. Então, não se esqueçam da promessa e da palavra que Pedro deixou para todos nós. Nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que
Deus vos abençoe. Que Deus traga paz sobre você, sobre a sua casa, fazendo com que vocês anunciem o Evangelho sem parar, em todo tempo, a todo momento.